Bom dia, boa tarde, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é quinta-feira, né? Graças a Deus. Amanhã é o famoso sextou. Agora são 2h58. Espero que vocês estejam bem. E eu estou bem, graças a Deus. E irmãos, eu estou muito incomodado para gravar esse vídeo. Estou tentando gravar ele 3 vezes, já toda hora está falhando aqui. E agora eu creio que vai dar certo, viu, irmãos? Vamos orar antes para a gente começar, irmãos. É um assunto bem delicado que a gente vai falar aqui. Amém? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso. Papai, eu venho te agradecendo por tudo que o Senhor fez por nossas vidas, por tudo que está fazendo e por tudo que Ele vai fazer, meu Pai. Peço perdão pelas nossas falhas, meu Pai, dos nossos pecados, meu Pai. Tudo que temos feito de errado, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Eu e essa pessoa que está assistindo, meu Pai. Em nome de Jesus, vem de encontro a nossas vidas, meu Pai. Abençoe nossas vidas conforme a sua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, que não seja eu que esteja falando da tua palavra, meu Pai, mas seja o Senhor, papai, que esteja me usando e me capacitando. Papai, eu também, meu Pai, coloco a minha vida, a vida dessa pessoa que está assistindo, meu Pai. Que o Senhor possa conduzir, meu Pai, essa mensagem que queremos falar aqui, meu Pai, e as nossas vidas conforme a sua vontade. Em nome de Jesus eu entrego, meu Pai, essa oração e essa mensagem diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Irmãos, está rolando um vídeo aí do pastor Paulo Júnior. Eu assisti ontem, eu fiquei muito preocupado, fiquei chateado, sim, pela situação que ele fez, sim. Mas, irmãos, ele é humano. Ele é ser humano, ele não é super pastor, ele não é super crente, tá? Eu anotei algumas coisas aqui, li a palavra, o Senhor me mostrou os versículos, que ele falou, Jesus falou, irmãos, para uma mulher, irmãos. Jesus falou para uma mulher, quem somos nós para condenar, irmãos? Então, irmãos, é a mensagem do Paulo Júnior, irmãos, é um pregador muito bom, irmãos. Me ajudou muito, várias pregações dele, irmãos, eu consegui entender a palavra de Deus. Ele é um homem muito usado por Deus, só que estava errado. E ele se arrependeu porque ele confessou, como diz em Tiago. Eu vou falar sobre isso ainda, irmãos. Ele confessou, certo? Então, irmãos, eu queria que vocês abrissem comigo em João capítulo 8, irmãos. Eu estou nervoso, meu coração tá dolorido por causa disso. Porque quem acusa é o inimigo. Jesus, ele não acusa, tá? Então, nós devemos vigiar nisso, irmãos. Então, olha o que Jesus diz em João, capítulo 8, versículo 1 até o 11. Amém? E fala assim, irmãos. Então, cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o monte da Oliveira. Ao amanhecer, ele passou a noite toda lá, né? Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Então ela foi pega no flagra, certo? Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Irmãos, imagina a vergonha. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Olha aí, irmãos. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Fazer umas coisas lá, não sei o que ele fez, irmãos, eu não estava lá, mas ele começou a escrever lá no chão, certo? Glória a Deus, irmãos. E se levantou e lhes disse: olha o que Jesus disse, irmão. Não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo, irmãos. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Vou ler de novo, certo? Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher
em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Declarou Jesus. Disse ela, né? Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora, olha o que Jesus fala, irmãos. Olha o que Jesus fala. Agora vá e abandonaste sua vida de pecado. Vou ler de novo. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. O que Jesus quis dizer? Arrependa-se, larga desse pecado. Irmãos, anotei algumas coisas que o Senhor tocou no meu coração para falar aqui, irmãos, e pesquisei algumas coisas na internet também sobre esse versículo, irmãos, porque tá muito forte esse negócio aqui. Tem muita gente que está acusando o pastor. Irmãos, a gente não deve acusar, irmãos. A gente deve olhar no espelho para ver qual que são os nossos erros primeiro, para acusar outra pessoa, certo? Jesus, irmãos, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou ao templo. Todo o povo se reunia ao redor dele para ouvir os seus ensinamentos. Uma mulher, irmãos, foi levada até Jesus acusada de ter cometido adultério. Todos os homens, com pedras gigantes nas mãos, queriam saber a opinião de Jesus. Então Jesus disse: aquele que dentre vós que está sem pecado nenhum, que seja o primeiro a tirar essa pedra que está segurando na sua mão contra ela. Jesus deixou todos aqueles homens enfurecidos, que eles estavam revoltados com a mulher, e irados, que condenavam aquela mulher, irmãos, sem força nenhuma, nem tampouco com alguma acusação ou condenação contra aquela mulher. Por quê, irmãos? Porque Jesus desafiou os fariseus e os mestres daquela lei naquele dia e daquela época a reconhecer que eles tinham pecado dentro deles, que eles também eram errados, que eles também eram pecadores, que eles não eram santos, que eles erravam, que eles eram hipócritas, que eles eram falsos também, que eles erravam, certo? Então, e por isso não podia acusar aquela mulher, nem jogar qualquer pedra contra aquela mulher. Irmãos, olha aí para você ver, irmãos. Irmãos, vamos abrir agora em Romanos, capítulo 12, versículo 17 a 21, irmãos. Hoje a gente vai dar uma passeada, mais outro livro ainda que a gente vai passar depois, viu, irmãos? E fala assim, irmãos, 17 e 21, cadê? Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: a minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, irmãos, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Irmãos, não deixa o teu orgulho, não deixa o teu egoísmo te dominar, irmãos. Não deixa. Jamais você deixa fazer isso, irmãos. Irmãos, olha aqui que fala aqui, ó, que eu anotei. Não devemos retribuir o mal com o mal. Significa, irmãos, não fazer nada contra ninguém. E orar para que Deus venha curar, transformar, libertar, santificar, salvar e principalmente, irmãos, fazer a vontade de Deus sobre a vida dessa pessoa. Que a gente venha buscar o Senhor para isso, para curá-lo, orar pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, por todos. Que a gente venha amar o próximo como Jesus amou a nós. Não como eu amo a outra pessoa, porque eu sou errado, eu sou falho, certo? E, irmãos, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, irmãos, ele sustenta tudo. Irmãos, Jesus Cristo, ele poderia ter condenado aquela mulher se ele quisesse. Ele poderia.
porque ele tem autoridade, ele era santo. Ele é santo, não era, ele é santo. Irmãos, assim mesmo, ele não fez condenação nenhuma àquela mulher. E disse a ela para se arrepender dos seus pecados e que não voltasse a cometê-los mais. Então, irmãos, é assim o que está acontecendo com Paulo, com Paulo Júnior, o pastor. Ele se arrependeu, irmãos. Ele confessou o seu pecado. Além de ter confessado na igreja, ele confessou com a família e confessou em vídeo, irmãos. Em vídeo. Para todo mundo. Tá aí o vídeo aí, irmãos. A foto dele tá aqui, ó. A foto dele tá aqui, tá desde o começo do vídeo aqui, ó. Procura lá, irmãos, essa foto aqui, ó. Você vai ver o vídeo que ele tá confessando. Ele confessou, irmãos, os seus pecados. Irmãos, olha o que diz em Tiago, capítulo 5, é o último livro que eu vou ler, tá? Versículo 16, irmãos. Olha o que diz, irmãos. Não sou eu, é Tiago, apóstolo de Jesus, tá? Tiago, apóstolo de Jesus, que falou, irmãos. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha o que Tiago fala, irmãos. Então, se a gente confessar os nossos pecados, como o Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior fez, ele confessou, ele pediu para a gente estar orando por ele, irmãos. Não o condenar, não o falar mal. Ele pediu para a gente estar orando, para estar buscando a presença de Deus por ele, para que ele venha se arrepender totalmente, para que ele venha ser curado desse mal, desse pecado que ele cometeu. Irmãos, olha o que acontece, para que ele volte, irmãos, para que ele volte a pregar como ele pregava, mas não viver como ele vivia, porque a pregação dele era muito boa, irmãos, é muito boa. Ele fala de Jesus, ele fala, irmãos, sobre a cruz, irmãos, ele fala sobre a Bíblia, ele fala. Eu assisto as pregações dele, irmão, ele é muito reto na palavra, só que ele pecava, ele levava tudo para a família, ele levava tudo para a igreja, para os irmãos da igreja. Ele falava grosso, com uma pregação. Então ele fazia isso errado, irmãos. Eu não estou falando que irmãos, ele não mentia. Ele não mentia. Ele não adulterava a mulher dele. Ele só levava o que ele pregava, tipo naquela ira contra o pecado, na família dele, irmãos. Nos irmãos da igreja. É pecado, beleza. Mas ele confessou, irmãos. E que a gente vê, irmãos, orar para que ele volte para a presença de Deus, para que ele volte até o ministério dele de pregação, para que ele volte a ser pastor. Ele foi excluído. Irmãos, imagina a dor que ele deve estar sentindo. Que a gente venha orar por ele, irmão. Que a gente venha buscar a presença de Deus por ele. E não o acusar, irmãos. E não o acusar. O acusador é filho do diabo, irmãos. O acusador é filho do diabo. O diabo, ele veio para acusar. Jesus, ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para salvar o mundo do pecado, para livrar o mundo do pecado, irmãos. Vigiar e orar em todo momento. A todo momento, irmãos. Certo? Vamos orar, irmãos. É isso que eu queria falar para vocês. Eu estou muito indignado, irmãos, com algumas pessoas que estão condenando o pastor Paulo. Então, aquele que não tiver pecado, se você que está aí, está assistindo, se você não tiver pecado, se você estiver condenando ele, beleza. Beleza, irmãos. Mas se você, irmãos, você que está aí do outro lado aí, e está assistindo, e tem pecado, irmão, ó, desculpa. Não fala nada não, porque depois Deus vai te cobrar, irmãos. Porque Deus depois ele vai te cobrar. Você pode ter certeza. No dia do julgamento, Jesus, agora ele está sendo nosso advogado. Ele vai ser o nosso juiz. Ele sabe tudo o que você pensa, tudo o que eu penso, tudo o que eu faço, tudo o que você faz. Mesmo escondido, irmãos. Jesus sabe. Então, vigiai e orar, irmãos.
E vamos orar pelo pastor Paulo para que ele se recupere, para que ele volte para a presença de Deus 100%. Amém? Vamos orar aqui, irmãos, para a gente terminar? Glória a Deus, né? Desculpa, viu, irmãos, porque eu fico muito irritado em questão de acusação. E o que eu queria falar, irmãos, eu vivi 18 anos, irmãos, dentro de 5 igrejas, fazendo coisas erradas. Coisas erradas, irmão. Eu mentia para muita gente. Dentro da igreja, irmãos. Eu como diácono dentro da igreja. Eu vivi uma vida de pecado. Eu perdi muitas coisas na minha vida por causa do meu pecado, por causa da minha falha, porque o meu orgulho, por causa do meu egoísmo, eu não queria me arrepender. Eu pensei até acabar com a minha vida. Eu pensei em me suicidar, porque eu não conseguia ser liberto disso. E eu tentava, mas eu tentava sozinho. Eu não tentava com essa palavra que cura, que transforma, que liberta. E depois que eu comecei a ler, com a ajuda de alguns irmãos e do meu pastor, e do meu chefe que me ajudou muito, e da psicóloga que eu comecei a conversar, irmãos, eu comecei a ler a palavra, eu comecei a orar, eu comecei a largar dos vícios que eu tinha, eu comecei a largar da mentira. Irmão, estou liberto, não estou 100% transformado, vou deixar de ser transformado quando Jesus voltar, vou deixar de pecar quando Jesus voltar. Então, eu não sou melhor do que ninguém, e nem você é melhor do que ninguém. Então que a gente pare de acusar o pastor Paulo Júnior e venha orar por ele, irmão. Como muitos oraram por mim. Estou sendo transformado. Então, irmãos, vamos orar para ele, para que ele venha ser transformado, irmãos. Para que ele venha ser curado. Para que ele venha ser liberto. Para que ele venha sentir a salvação de Deus sobre a vida dele. E que ele venha ser usado de novo para o reino. Amém? Vamos orar agora, irmãos, para a gente terminar? Glória a Deus, né? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja a Tua presença, meu Pai. Obrigado por essa mensagem, meu Pai, que falamos aqui. Obrigado, meu Pai, por tudo que falamos aqui. Papai, que nós não venhamos, meu Pai, acusar o próximo, meu Pai. Que a gente venha orar, venha buscar, meu Pai, a Tua presença, meu Pai, para o próximo, meu Pai. Para que, falando já, o pastor Júnior, meu Pai, venha voltar para a Tua presença, venha ser usado por Ti, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por ele ter se arrependido, meu Pai. Por ele ter reconhecido que ele errou, meu Pai. Como eu já reconheci que eu errei, meu Pai. E o Senhor tem usado a minha vida, meu Pai. Em nome de Jesus, conduza, meu Pai, a vida dele. Proteja ele, meu Pai, de todo esse lado, de toda a artimanha do inimigo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Encha-o com o Teu Espírito Santo. Capacita, meu Pai, cada dia mais. E fortaleça o Teu servo, meu Pai, com a Tua presença, meu Pai, com a Tua essência, meu Pai. Obrigado, meu Pai, pelo Teu sangue derramado sobre a vida dele, sobre a minha vida, sobre a vida dessa pessoa que está assistindo, meu Pai. Gratidão, meu Pai. Que o Senhor possa fazer a Tua vontade sobre as nossas vidas, hoje e sempre, meu Pai. E revista-nos, meu Pai, com a Sua armadura para que a gente não caia em tentação, meu Pai. E que a gente venha ser vigilante e em oração também, meu Pai, na Sua presença. Em nome de Jesus eu entrego a minha vida, a vida dessa pessoa que está assistindo e também a vida do Paulo Júnior, meu Pai, o pastor, na Sua presença. Que o Senhor venha fazer a Tua vontade hoje e sempre sobre as nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Não esqueça, por favor, compartilha, comenta, curta, Kawaii, TikTok, YouTube, Instagram, tá? Pode compartilhar lá, eu tenho lá, é Thiago Nova Criatura, tá? Para que mais pessoas venham assistir os vídeos, irmãos. Eu não quero isso financeiro não, irmãos. O meu interesse é que a pessoa comece a ler a palavra, como eu comecei e fui curado, e fui libertado, irmãos. É ela que transforma, eu não tenho poder para nada não. Amém? Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e sempre, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe você e sua família, e até o próximo vídeo, viu? Fica com Deus.